Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje. Aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola e pela Rádio Cultura M, a rádio da cidade. Um grande abraço ao companheiro Marinho Rosa, operando o som da cultura para toda a nossa região. Hoje é dia 28 de janeiro, uma segunda-feira, e a Ferroviária joga 8 horas da noite em Ribeirão Preto. Tenta a sua primeira vitória no Campeonato Paulista, enfrentando a equipe do Botafogo. O jogo será no estádio Santa Cruz. E atenção, cobertura total dos campeões da bola pela Rádio Cultura M, pela Rádio Cultura FM, pelo Facebook dos campeões da bola e no internet da Rádio Cultura, radiocultura.net, para todo o território nacional. E a semana começa quente na Ferroviária, com notícias veiculadas através das redes sociais, né? E a coisa está pegando fogo. A gente vai ter um espaço aqui para falar desse assunto, né? Mas a gente começa também com um assunto profundamente triste, né? Todos os integrantes da família da Rádio Cultura, da Rádio Morada, da própria TV Cultura Paulista, que faz parte do Grupo Montoro, todos nós estamos hoje profundamente entristecidos e de luto. Faleceu na manhã desta segunda-feira, aos 68 anos de idade, aqui em Araraquara, estava no Hospital São Paulo, internado já há alguns dias, o locutor Valdecir Mateus. Valdecir Mateus. Ele fazia programas religiosos, apresentou programas musicais. Valdecir está nos mostrando a foto dele aí, ilustrando essa notícia muito triste, né? Há muito tempo ele já vinha enfrentando problemas de saúde, mas sempre se recuperando. Um guerreiro, um lutador incansável, mas que acabou sendo dobrado pelo infortúnio, né, da doença na madrugada de hoje. Nós não temos ainda informações, né, o corpo está sendo liberado agora, ou vai ser liberado daqui a pouco, e ao longo da programação lá das rádios Cultura e Morada, com certeza estaremos informando com relação ao velório, com relação ao sepultamento. Mas o que a gente tem para registrar é o falecimento do Valdecir Mateus, um grande companheiro de trabalho, ótimo profissional, um grande amigo. E quando isso acontece, a gente lamenta profundamente, e abraça a família, né, procurando transmitir alguma força, algum consolo, né, por uma perda realmente irreparável. A gente lamenta profundamente os nossos sentimentos da família. Vaguinho Fiorini, falando de Campeonato Paulista, um abraço. Um abraço, Zé, um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva. Rodada desse final de semana do Campeonato Paulista, que será completada hoje com 2 partidas. Tivemos como surpresa o Oeste vencendo o Guarani na cidade de Campinas. Tivemos a primeira vitória do Corinthians no Paulistão diante da Ponte Preta no sábado. Ontem o Palmeiras venceu com extrema tranquilidade o São Caetano lá no ABC. E o destaque mesmo fica para o clássico do Pacaembu. Santos e São Paulo. Zé Roberto. O Santos engoliu o São Paulo. Agora, interessante, né, Vaguinho? A gente tem que... Quando o São Paulo chegou com aquela maneira meio maluca dele de correr, de falar, de gritar, enfim. Nós falamos muito aqui, não do São Paulo em si, que é um bom técnico, é um técnico internacional, sim, mas das limitações técnicas do time do Santos, que não havia contratado ninguém, etc. Ontem eu assisti o jogo, o Santos deu um baile no São Paulo. Agora, impressionante como um time limitado tecnicamente, que a gente imaginava que era tão limitado, e que está provando que não é tão limitado assim, ali, em 3 rodadas, o dedo do técnico está claro. Sim. Está claro o dedo do Sampaoli e da forma do Santos jogar. Ou não? Exato, Zé. E o Santos jogou o jogo inteiro, a partida toda em cima do São Paulo. E não sofreu, né, Zé? Não, em momento nenhum. É verdade. Impressionante. Eu critiquei bastante o time do Santos e disse que o torcedor do Santos ia ter
ia sofrer bastante a temporada depois daquele primeiro jogo diante da Ferroviária, que o Santos, apesar da Ferroviária ter todinho atrás, não atacar, o Santos não apresentou um bom futebol diante da Ferroviária. Mas depois lá em Sorocaba o time evoluiu e ontem diante do São Paulo, claro que é o começo do campeonato, isso pode mudar, o Santos pode voltar a vacilar e vai acontecer, isso é natural, mas a gente vê um time muito bem organizado dentro de campo. E quando você tem um time organizado dentro de campo, fica muito difícil do outro time vencer, principalmente se está em início de temporada. Então o São Paulo conseguiu acertar esse time do Santos taticamente. É um time que a bola corre, né, Zé? A bola que corre. E o Santos está muito bem organizado dentro de campo, isso ficou claro ontem no jogo diante do São Paulo. Aí o pessoal dizia assim ontem à noite no programa de televisão, nossa, o São Paulo contratou e não está apresentando um grande futebol. Se você analisar a escalação do São Paulo, tirando o goleiro, o Thiago Volpe e o Pablo, é o mesmo time do ano passado. É o mesmo time do ano passado. Se o time do ano passado era ruim, o mesmo time esse ano só pode ser ruim. Agora, voltando ao Santos para fechar esse assunto, o que me surpreende é a mudança do Santos contra a Ferroviária para o Santos contra o São Paulo. Em tão pouco tempo, o time evoluir tão rapidamente, taticamente. É isso que me surpreende. É o treinador, Zé. Sim, é o treinador. Do treinador. Estou dizendo, mas é um tempo muito curto para a gente apreciar uma evolução tão grande como o Santos demonstrou ontem. Exatamente. O Santos joga ofensivamente, Zé. Ofensivamente. E é um time que a gente sempre cansou de falar, e é verdade, limitado. Limitado. Mas é um time que é muito organizado dentro de campo. Então, isso faz com que os jogadores, um esteja muito próximo do outro, então a bola que corre não é o jogador, né? Então, parabéns aí ao São Paulo que nesse começo de campeonato está conseguindo fazer o Santos jogar um futebol muito legal. O torcedor do Santos gostou demais do jogo de ontem, tem gostado desse início de Paulistão do Santos. Vamos ver se o peixe continua assim, né, Zé? Afinal, são 3 jogos e 3 vitórias. 3 vitórias e não tomou nenhum gol ainda. Não tomou nenhum gol. Marcos Coquini, um abraço. Começa quente a semana na Ferroviária, mas primeiro a gente foca o difícil jogo de hoje em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Um abraço, Zé, Vaguinho, telespectadores e ouvintes da Rádio Cultura. Ferroviária já concentrada para o jogo de hoje, 8 horas da noite, no Santa Cruz. Algumas dúvidas no ataque, William ou Diego Gonçalves no meio de campo. Igor Militão pode ter uma chance aí no lugar também de Tony. E Elton deve retornar à zaga diante do tricolor de Ribeirão Preto, hoje clássico Botaferro no Santa Cruz. Bem, volto com você, Vaguinho, para um placar aí do Campeonato Paulista, né, para a gente fazer uma análise rápida antes de chamar o intervalo. Tivemos no sábado Guarani 1, Oeste 2 e Corinthians 1, Ponte Preta 0. Ontem o Santos venceu o São Paulo 2-0, São Caetano 0, Palmeiras 2, Mirassol e Novo Horizontino 0-0. Esse resultado foi bom ou ruim para o Ferroviário? Eu acho que é bom, porque quando empatam, Zé, os dois deixam de ganhar 2 pontos, né? Então, se der empate em todos os jogos dos concorrentes da Ferroviária, é muito bom. 0-0 Mirassol e Novo Horizontino e Red Bull e Bragantino 1-1. É o 4º ponto que o Novo Horizontino ganha fora de casa, né? Mas perdeu 3 para o São Paulo, né? Perdeu 3 para o São Paulo, mas perdeu diante de um grande, que é um resultado normal, que você considera normal. Diante de adversários do seu nível, fora de casa de 6, o Novo Horizontino buscou 4 pontos. Hoje, Zé, além de Botafogo e Ferroviária, 8 da noite em Ribeirão, 5h30 da tarde em Itu, tem o Ituano diante do São Bento de Sorocaba. É outro jogo que interessa pra gente, né? São os 2 últimos, né, Zé? Exatamente. A Ferroviária está fora, por enquanto. A Ferroviária é a primeira que sai da zona do rebaixamento, mas claro que com o término da rodada aqui, qualquer resultado que der no jogo Ituano e São Bento, a Ferroviária vai entrar na zona do rebaixamento. No início do jogo lá em Ribeirão. No início do jogo, ao fim do jogo, pode estar Exatamente. de volta a uma situação mais tranquila. Se ela vencer ou empatar, ela deixa essa zona de rebaixamento. Mas qualquer resultado que der em Itu vai fazer com que a Ferroviária, no início do jogo em Ribeirão, esteja na zona do rebaixamento. Agora, Vaguinho, não sei se a gente falou muito bem do São Caetano antecipadamente, né? Porque o time conseguiu empatar com o Corinthians e teve tudo para ganhar o jogo, fez um bom jogo. Depois empatou em casa, ontem perdeu em casa, embora sendo para o Palmeiras, também não deixa de ser um início de campanha meio controverso, né? É verdade, e aí eu venho com aquela opinião que eu disse aqui sexta-feira.
Será que não foi o Corinthians que não jogou nada mesmo, Zé? Diante do São Caetano, Corinthians e São Caetano. São Caetano conseguiu um ponto importante, ela quase venceu o Corinthians dentro da Arena Corinthians, mas eu fico com a impressão que é o Corinthians que não jogou nada, viu, Zé? Hoje, o que importa, né, lá em Ribeirão Preto, estão dizendo o seguinte, para o Botafogo, o Campeonato Paulista começa hoje. Isso. O empate contra o São Bento em casa e a derrota para o Palmeiras em São Paulo, resultados que devem ser esquecidos, e que para o Fogão de Ribeirão, o campeonato começa hoje. Eu acho que a gente pode falar isso para a Ferroviária também, né? Para nós, o campeonato começa hoje e vamos torcer por um resultado positivo da Ferroviária. Quem sabe a primeira vitória no campeonato que ainda não veio. E na verdade, Zé, o primeiro jogo do Botafogo foi em Ribeirão Preto diante do São Bento. Então, São Bento tinha aquela linha de contratações de jogadores famosos. O empate acabou não sendo tão ruim para o Botafogo. Passada essa semana e o São Bento toma de 4 do Santos, aí passou a ser um mau resultado, né? Analisando, os torcedores do Botafogo disseram, o resultado não foi legal. Não foi legal assim depois do jogo, empate em Ribeirão, mas você leva em conta o São Bento montando o time para a Série B, jogadores experientes. Mas aí vem a pancada que o São Bento tomou diante do Santos em Sorocaba, aí o botafoguense achou que o resultado não foi bom. Muito bem, nós vamos já para o intervalo, para que a gente possa depois abordar assuntos da Ferroviária com um pouco mais de tempo aqui. Vamos então para o nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouquinho para a sequência da Janela Esportiva pela TV Cultura Paulista e também pela Rádio Cultura M. Um instante só e a gente já volta. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs, para uso industrial, comercial, agrícola e residencial. Capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. Seu filho é louco por futebol? Faça a inscrição do seu filho na escolinha de futebol Guerreirinhos do Fluminense, no Vic Esporte. E ele vai desenvolver o seu talento, sob a supervisão direta do Vica, um dos grandes ídolos da Ferroviária e do Fluminense. Um local amplo, bonito, onde o futebol e a cidadania andam juntos. Fácil acesso, na rodovia Araraquara Bueno de Andrada, com placa indicativa. Ligue 99177-8095 e agende uma visita. Vic Esporte, futebol e cidadania. As últimas novidades da estação estão na Lilian Tags. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Lilian Tags está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Lilian Tags. Rua 9 de Julho, 797 no centro. Preciso trocar o escapamento, preciso trocar o catalisador. E pra completar tem os pneus, o que eu vou fazer? Oh, nenê, escapamentos e pneus é a solução. Oh, nenê, escapamentos e pneus. Me custa! É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso. A qualquer hora, em todo lugar.
você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats 100% natural. Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da nossa janela esportiva de hoje. Eu dizia na manchete que a semana está começando de forma muito turbulenta na Ferroviária, muito turbulenta. Duas postagens nesse domingo, ontem, feitas por ex-presidentes da Ferroviária. Estou lendo a matéria aqui que saiu no site da revista Comércio e Indústria, lá do nosso companheiro Ivan Roberto. Duas postagens neste domingo, dia 27, feitas por ex-presidentes da Ferroviária, não apenas denunciam interferências internas no clube, no caso a Ferroviária, como também parecem exigir reuniões em caráter de urgência para exigir esclarecimentos. Isso ocorre logo após o empréstimo do atacante Felipe Estrela para o time da Roma, da Itália. O atleta viajou neste domingo para a Itália. A troca de mensagens ocorreu entre Milton Cardoso e o médico Welson Alves Ferreira Júnior, o Juninho, ex-presidente da Ferroviária e também presidente do Conselho Administrativo da Ferroviária S.A. Milton Cardoso, ex-presidente da Ferroviária e atualmente presidente do Conselho Deliberativo da Associação Ferroviária de Esportes, além de conselheiro e acionista da Ferroviária, a Sociedade Anônima, pediu que Juninho convoque uma reunião em caráter de urgência. Doutor Juninho, eu que fui presidente e o senhor sabemos das interferências externas que sempre ocorreram na Ferroviária. Acho que o senhor deveria marcar uma reunião urgente do Conselho para tomar algumas medidas. Como já disse antes, o nosso trabalho está em risco e vamos agir rápido antes que seja tarde demais. Não basta a gente torcer, só torcer ou torcer, apenas torcer. Precisamos corrigir as falhas que são muitas hoje na nossa instituição. Um abração a todos da nossa AF e SA, Milton Cardoso. Em resposta, o ex-presidente Juninho, em forma de desabafo, enaltece o trabalho da NG Soccer, na qual Guilherme Alves, o Guizão, que é seu filho, é sócio, e destaca que ele começou a trabalhar o nome de Felipe Estrela antes da Copinha na Europa e com apenas 5 jogos pela Copinha conseguiu emprestar o garoto para Roma, com passe estipulado, algo muito difícil hoje em dia. O jogador saía de um time pequeno e ia direto para um grande clube mundial. Com isso, em menos de um ano, a NG Soccer trouxe para a AF R$1.700.000. Jordan, que está no Corinthians, vendido para um grupo de investidores, e agora 300 mil pelo empréstimo de Felipe. E há também na matéria muitas críticas ao prefeito Edinho Silva, mas antes de entrarmos nesse assunto, nesse detalhe do assunto, a gente gentilmente recebe aqui por telefone, na nossa janela esportiva, a participação do Dr. Welson Alves Ferreira Júnior, o Juninho, ex-presidente da Ferroviária, torcedor, é claro, e atual presidente do Conselho Administrativo da SA, que é um órgão extremamente importante. Juninho, o seu nome foi citado aqui nessa questão do Estrela, que já teria inclusive viajado para a Itália, muitas críticas feitas no caso do Milton Cardoso ao prefeito Edinho Silva. O Edinho divulgou uma nota dizendo que está se afastando da Ferroviária, que não quer mais saber desse assunto. Enfim, estamos vivendo aí um momento de turbulência, horas antes de um jogo tão importante para a Ferroviária no campeonato, como será o jogo de hoje em Ribeirão Preto. Primeiro, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo. A gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada, tem os seus afazeres como médico, mas reservou alguns minutos para conversar com a torcida da Ferroviária. Juninho, o que você acha disso tudo? Qual que é a sua participação nisso tudo? O que você tem para falar desse assunto que hoje está aí agitando a torcida da Ferroviária? Pois é, Zé, um bom dia para vocês aí, um prazer falar novamente aí com a torcida ferroviária. Então, com esse empréstimo do Felipe Estrela aí para o Roma, né, foi uma alegria muito intensa para nós da Ferroviária, pelo que estamos trabalhando há muitos anos aí com a Ferroviária, de um menino nosso sair direto da Ferroviária para um clube mundial aí, que é o Roma. Então, nós temos um grupo de WhatsApp do Conselho da Ferroviária
Eu apenas quis fazer parabenizar a Ferroviária, uma menção honrosa, né, desse fato para o Conselho, né, a alegria da Ferroviária estar podendo, hoje em dia, já, vamos dizer assim, exportar um jogador direto de um clube como a nossa Ferroviária para a Europa, né? Então isso foi um motivo de muita alegria para nós. Essa foi a intenção de eu postar isso e na realidade, um pouco de desabafo, porque na minha administração, na realidade, muitos empresários dificultavam muito a situação. Não vamos entrar em detalhes sobre o Renato Tajá, sobre o Leandro Donizete, sobre Mauro, Cauibi. Era uma outra fase e eu tive muita dificuldade de lidar com os empresários e nessas situações. Tinha vendido o Renato Cajá uma ocasião para o São Paulo em 2006, comprado tudo. Na realidade, o empresário dele melou a venda e deixou a Ferroviária com grandes dificuldades financeiras e muita dificuldade que foi ocorrido tudo isso. E agora eu estava só parabenizando essa empresa de empresários que está junto à Ferroviária hoje, que trouxe esses recursos em menos de um ano da venda do Jordan, um jogador da base, para um grupo de investidores, e agora o Felipe para o Roma. Então, a intenção dessa nota era apenas para parabenizar e mostrar a alegria que nós estamos vivendo nesse momento da Ferroviária. Agora, infelizmente, algumas pessoas aproveitaram dessa nota e eu quis dizer que, na realidade, alguns empresários que ainda não estão ligados à Ferroviária hoje, que estão ligados, foram esses empresários que dificultaram muito minha vida lá atrás. Então, a intenção era só fazer uma comparação, mais nada disso. Agora, a gente sabe que o prefeito Edinho Silva é um patrono da Ferroviária, ajuda muito. Todo mundo sabe na cidade que é uma pessoa que ajuda muito, é um patrono. Sem ele, a Ferroviária teria muita dificuldade de ter sobrevivido todas as tarefas, procurou muitos patrocínios com a sua influência política, e isso é importante para a Ferroviária, sem dúvida nenhuma. Então, e lógico que muita gente acaba ficando ao lado dele, ele tem que receber empresários de qualquer tipo, faz parte de um prefeito, uma pessoa pública, tem que receber pessoas e tudo mais. Agora, como um prefeito, ele tem suas tarefas políticas, tem as suas divergências, e alguém aproveitou essa deixa aí, que eu falei, alguns empresários ligados a isso, e quis aproveitar politicamente, e acabou até surgindo essa mensagem aí no site do Comércio e Indústria. A minha opinião não tem nada de tumultuar. Eu acho que o Campeonato Paulista, que nós estamos vivendo, é um campeonato muito difícil. O orçamento da Ferroviária talvez seja um dos menores. Se você for comparar com São Bento, Botafogo, enfim, outros times que estão na Série B, tem uma verba de 19 milhões hoje da Confederação Brasileira de Futebol, que já entra no seu orçamento. E nós vamos competindo com esses clubes aí, uma permanência no campeonato. Então eu sou da seguinte opinião: se todo mundo for junto, já é difícil, não é fácil. Se começar a ter turbulência já no começo do campeonato, é muito complicado. Então eu acho que isso aí deveria ser apagado. Foi um comentário de grupo de WhatsApp que foi mal interpretado e está dando toda essa turbulência, mas na realidade eu acho que é uma coisa que tem que se apagar e vamos junto, que a Ferroviária precisa de todo mundo junto, que nós estamos num campeonato muito difícil. Ô Juninho, o que precisa ficar claro também é o seguinte, que o meio de comunicação divulgou aquilo que ele recebeu, né? Não foi uma matéria produzida pelo próprio site. Na verdade, recebeu-se essa matéria, inclusive das críticas feitas ao prefeito Edinho Silva. Tanto é que o Edinho divulgou uma nota extensa, que acho que não vai dar nem para a gente ler completamente aqui, dizendo que se afasta da Ferroviária. Quer dizer, na verdade, o meio de comunicação apenas se utilizou da matéria, né, da mensagem, enfim, que ele acabou recebendo, onde são feitas críticas à situação atual da Ferroviária e principalmente com relação à interferência do prefeito Edinho Silva. Acho que isso é que tem que ficar muito bem claro, porque se o prefeito levar o pé da letra o que ele falou, ele já se afastou da Ferroviária. Infelizmente foi muito mal interpretado, né? Eu fui num grupo de WhatsApp que eu fiz uma declaração e apenas falei que, diferentemente da minha época, esses empresários, alguns deles ainda ligados à Ferroviária atual, ainda estão lá dentro, tem alguns empresários que durante a minha gestão dificultaram muito, que estão ainda hoje, né? Foi isso aí, mas não que o Edinho interfere, que tem alguma interferência.
De forma alguma. Ontem, durante o dia, eu já me expliquei com o próprio presidente Salmazo, né, que ficou isso. Era uma conversa apenas de WhatsApp, que não sabemos como foi vazar isso aí, por que foi vazar, e a coisa tomou uma dimensão tão grande que não era de forma alguma essa intenção. A intenção era apenas enaltecer o empréstimo de um garoto da Ferroviária 1 e enaltecendo e comparando os trabalhos diferentes. E isso acabou tomando um vulto tão grande que deu todo esse tumulto sem necessidade, talvez um erro de comunicação. Bem, a verdade é que as mensagens também foram trocadas entre você e o Milton Cardoso. Por você, acho que você está respondendo agora qual que é o seu ponto de vista. Você se atreveria também a dizer que esse é o ponto de vista, tudo que você falou, seria também um ponto de vista do Milton Cardoso? Olha, não posso responder por ele, velho. Eu acho que existem coisas, ingerências políticas, né? Tem uma preferência por isso, político, mas isso aí eu acho que não pode intervir na ASE. A ASE é a Associação Ferroviária de Araraquara, independente se é PTB, se é PTP, se é PT, PSDB. A Ferroviária é Araraquara, independente de qualquer partido político. Se alguém quer tirar proveito disso politicamente, está errado. A Ferroviária é uma só, e independente, né? A Ferroviária é Araraquara, independente de qualquer partido político. Muito bem, para encerrar e te liberar, Juninho, porque até você tem, inclusive, cirurgia, você tem outros compromissos, o Conselho Administrativo da Ferroviária, essa é uma pergunta que me parece muito clara. Você é o presidente, o Conselho tem uma autoridade imensa, evidentemente, quem fiscaliza, etc. e tal, a Ferroviária, que é uma empresa, a Ferroviária SA. O Conselho tem posições divergentes também, o Conselho está unido, ou há racha dentro do próprio Conselho que administra essa área da Ferroviária? Lógico, dentro do Conselho há opiniões contrárias, divergentes, faz parte de um processo democrático. Lá nós não estamos para dizer amém em tudo que a diretoria faz, como na minha época também, né? Sofreu oposição de alguma coisa. Então é normal ter dentro de um Conselho Deliberativo opiniões contrárias a determinadas posições que a diretoria toma. Isso é normal em qualquer clube, faz parte, e nós estamos lá com o próprio Conselho faz para o bem da Ferroviária e para fiscalizar que ninguém é unanimidade. Ok, presidente do Conselho. Juninho, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, ao vivo, na nossa janela esportiva de hoje com os campeões da bola. Muito obrigado, hein? Um abraço a todos. Obrigado, Giovanni. Muito bem. A nota do prefeito Edinho Silva, ela é bastante extensa, inclusive, né? E o Edinho, revoltado com tudo que aconteceu, porque na verdade sobraram críticas para o prefeito, ficou claro nessas mensagens trocadas pelo Milton Cardoso com o Juninho que há uma interferência, haveria uma interferência muito, muito forte do prefeito Edinho Silva em relação à administração da Ferroviária. E o Edinho divulgou uma nota, que a gente vai ler pelo menos trecho dela daqui a pouquinho, dizendo que na verdade ele se afasta da Ferroviária. Então, se estão entendendo que ele, Edinho Silva, está atrapalhando a Ferroviária, foi essa a condição dele, Marquinhos, sim, né? É que ele, na verdade, se afasta e a Ferroviária que toque a vida dele a partir de agora. O que a gente pode dizer também é que o presidente Carlos Roberto Salmazo está procurando trabalhar com a máxima urgência para poder apagar esse incêndio que vem numa hora totalmente inoportuna para a Ferroviária Vaguinho. Estamos já em algumas horas do jogo tão difícil, tão complicado em Ribeirão Preto, estoura esse negócio. O problema todo é o seguinte, você bota a matéria, a internet ela tem um lado excepcionalmente bom e tem um lado que é um lado mau, que é um lado terrível, né? É isso aí, é uma faca de dois legumes, né, como se falaria. Então, você tem que pensar muito naquilo que você fala. Você tem que pensar muito naquilo que você está postando, porque aquilo ali, você não tem domínio daquilo. Depois que você disparou, acabou. Pura e simplesmente você não tem como, é que nem a palavra lançada. Você falou, a flecha, ela não volta atrás. Você tem que tomar muito cuidado. E tem uma barra pesada, que a gente tem inclusive aqui, com relação ao que foi especificamente falado sobre isso tudo. Então, quem não quer aparecer... E outra coisa, eu penso assim, né? Eu acho que se você está num grupo e é contra o grupo, você deve sair, levantar a bandeira da oposição e falar, eu sou contra, publicamente. Sim. Não é ficar participando de reunião, né? Participando das decisões, contrariamente ou
favoravelmente e depois sair para espalhar coisas. Então, eu acho que deve ser, você está contra. Aí eu não estou especificamente me referindo ao Juninho, não. Se tivesse, eu falaria. Mas eu acho o seguinte, está contra? Eu saio. Olha, eu sou oposição a partir de agora. E tudo bem. A gente vai chamar o intervalo, porque senão a gente sai do nosso roteiro aqui. Mas você tem alguma coisa aí, Marquinhos, para acrescentar isso tudo? Só lendo um trecho, né, da carta do Edinho, que para mim é uma das principais. Eu, por exemplo, Edinho, enquanto a verdade não for estabelecida publicamente, não ajudo mais. E por transparência, por honestidade, vou avisar todas as empresas que me aproximei da instituição que hoje representam 80% das receitas como patrocinadores, que eu não faço mais parte do projeto. Por responsabilidade com a cidade, eu não vou ficar no meio de ataques que todos que acompanham a história da Ferroviária sabem que eu não mereço. Pode mais um trecho aí, vamos em frente. A minha prioridade é ser prefeito, ajudo a Ferroviária por puro amor e por saber que ela representa para a nossa cidade. Nunca tive benefício, ao contrário, só desgastes como esse agora. E não vou permitir que oportunistas me desgastem, prejudicando o meu trabalho como prefeito. Isso jamais. Assinado, prefeito Edinho Silva. Eu acho que a nota é um pouco mais extensa, mas a gente volta ao assunto. Vamos ter opinião ainda que não muito bem formada sobre isso, Vaguinho? Olha, Zé, é o seguinte, a gente tem o maior respeito por todas as pessoas que passaram pela Ferroviária, as pessoas que estão lá. A gente só lamenta que a hora não era adequada para isso, Zé. É a minha opinião. Estamos aí, como foi dito aqui, às vésperas de um jogo tão importante, né? Não era para acontecer um negócio desse. Então, a gente lamenta profundamente, porque, e é o seguinte, eu insisto em dizer, eu sou meio neófito com relação a isso aqui, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. A gente sabe o básico do básico. Mas uma das coisas que quem sabe menos tem que saber, é que se você postou alguma coisa aqui na rede social, para o seu grupo, enfim, acabou. Ou eu estou errado? Se eu estiver errado, por favor, me desmintam. Se postou, já era, Zé. Acabou. Não tem mais volta. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você digita e manda. Tem sempre o pessoal de plantão para pegar uma derrapada sua. E eu não critico, aqui foi o que eu disse para o Juninho, eu não critico a imprensa, não. A imprensa recebeu a matéria. Não foi a imprensa que criou isso. De jeito nenhum. Não foi ninguém da imprensa que criou isso. Recebeu-se a matéria. Cabe ao jornalista que recebeu divulgar ou não. Ele tem a fonte da notícia, está lá, não tem como omitir. Então, entende-se que deve divulgar, é o papel da imprensa. Não vamos culpar a imprensa por deturpar, não está deturpando nada, absolutamente nada. Recebeu-se a matéria. Recebeu-se a matéria, publica ou não? Vamos publicar. Claro. Então, cuidado tem que ter aquele que expede isso, que digita e manda para o grupo. Ou não? Claro. Ô Zé, torna público o assunto e depois quer que o assunto não seja debatido? Um detalhe importante, a Ferroviária está acima de qualquer pessoa, presidente, de qualquer coisa. A instituição ferroviária, ela tem que estar acima de tudo. E é ela, a Ferroviária, que pode sofrer isso, Zé. Vamos correr muito, vai ter que se apagar muito incêndio para evitar um mal maior para a Ferroviária. Que as pessoas tenham consciência disso. Vamos para o intervalo, a gente volta para o bloco final. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando você ao mundo. Conectando Tex, é a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Borsari Imóveis. Atendimento rápido e personalizado. A Borsari tem as melhores condições. Sua busca começa aqui. Borsari Imóveis. A Droga Vem é a rede de farmácias que mais cresce na região e por isso tem sempre uma perto de você. São 30 lojas Droga Vem em Araraquara, Matão, Américo Brasiliense e Taquaritinga, oferecendo a você muito mais conforto e praticidade. Disque entrega no Alô Saúde e WhatsApp, aplicação de soro e injetáveis em domicílio e o Dia G com genéricos ainda mais baratos. Na Droga Vem, descontos para associados da Unimed, cartão exclusivo que dá vantagens e prazo de pagamento e muito mais. Veja no site o que mais a Droga Vem tem pra você. Droga Vem, faz bem.
No próximo programa, quem faz a pauta é você. Mande sua dúvida, suas questões, reflexões, que o Arthur Valadares responderá ao vivo aqui no programa. Entre no Facebook da TV Cultura Paulista ou no Instagram da TV e faça a pergunta neste post desta chamada. Ou envie um e-mail para esferasdavida@tvculturapaulista.com.br. Eu conto com a sua participação. Esferas da Vida, uma visão espírita sobre o sentido da vida. Toda terça-feira ao vivo, às 10h30 da noite. Com reapresentação toda quinta-feira às 2 da tarde. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 33 24 70 39. Urso Branco Feirão de Calçados. Lá você encontra calçados masculinos, femininos e infantis. Tem renovação de estoque toda semana. Os melhores preços da cidade e uma equipe treinada para melhor atender você. Fica na Rua 13 de Maio, 971, Vila Xavier. Telefone 33 57 0557. Urso Branco. Conheça os Centros de Formação de Condutores Educar. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Paulistão 2019. Apoio Cultural. Atri Fiat. Seu carro 0 km está na Atri. Cicobi, o maior sistema de cooperativismo de crédito do Brasil. Drogarias Poupa Aqui. Preço baixo é aqui. Solar Filmes, películas para vidro. Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço. Muito bem, estamos de volta para o bloco final falando de ferroviário. Mas tem alguns recados aqui importantes. Aproveite o Outlet Janeiro Atri Fiat. O telefone está tocando, pode deixar tocar aqui, não tem problema, tudo ao vivo. Vale tudo hoje com essa situação da ferroviária aí, né? Muito bem. Aproveite o Outlet Janeiro Atri Fiat. Esse mês a gente vai zerar o estoque. São ofertas com condições imperdíveis para começar o ano novo de carro 0 km. São as últimas unidades com preço de 2018 e a entrada é só para maio ou então até em 10 vezes no cartão. É isso mesmo, você começa o ano com dinheiro no bolso porque a entrada é só para o mês de maio. Na Atri só tem vantagem. É sua última chance de começar 2019 dirigindo o carro novo com preço de 2018. Seu carro novo está na Atri Fiat. É para zerar o estoque. Outlet Janeiro Atri Fiat, ao lado do Shopping Jaraguá, com o telefone 3303-9000. 3303-9000. No trânsito, lembra a Atri Fiat. A vida vem em primeiro. E vamos então, né, seguindo o roteiro do programa. Oi. E tem o pessoal aqui, o Flávio Bamboa, menos de 12 horas para o clássico. Parabéns aos oportunistas, irresponsáveis e envolvidos. E olha, a gente tem uma informação que isso aí já caiu até nas redes sociais dos jogadores. Então isso deixa a cabeça do jogador até... isso que não atrapalha o time, tomara que não atrapalhe o time dentro de campo. César Pereira, egoístas, estão pensando em 2020. 2020 todo mundo sabe o que vai acontecer, né? Então, é eleição municipal. Então... tá aí a bronca dos torcedores da Ferroviária com essa situação aí do que aconteceu aí nas últimas horas, né? Estourou ontem à noite aí nos bastidores. Bem, é apenas para lembrar, você tentou com contato com o Milton Cardoso, não conseguiu. Não. Com o Juninho a gente falou e com o Salmazo eu consegui conversar por telefone. Daqui a pouco eu explico o que o presidente falou. Vaguinho. Tem a mensagem do César do Jardim das Estações. Está dizendo com relação à Ferroviária e ao Santos, ele diz que a Ferroviária segurou melhor o time do Santos naquele primeiro jogo, coisa que os outros adversários não fizeram.
e hoje a Ferroviária vai vencer em Ribeirão Preto e ele vai estar lá. Esse é o César do Jardim das Estações. Agora o Carlos Guerreiro já disse o seguinte, Zé, com relação a toda essa situação. Estou muito triste com o prefeito Edinho Silva. Ele é como o seu partido PT. Toda vez que é apertado, abandona e joga e tira dele a responsabilidade. Aí a opinião do nosso Carlos Guerreiro. Inclusive, há trecho aqui da fala do Edinho, que depois a gente vai completar. Eu sei que está uma situação muito conturbada, como já foi dito, né? E essa questão de mensagem de WhatsApp é um perigo. Já tem um pouco de juízo, né, antes de fazer isso. Mas vamos para o gols, né? Porque estamos dentro do bloco aí do Paulistão 2019. Gols da vitória do Corinthians diante da Ponte Preta por 1-0, do Santos no Clássico diante do São Paulo por 2-0 e do Palmeiras por 2-0 diante do São Caetano. O Vaguinho está aqui, o Marquinhos também, para a gente falar desses resultados importantes do Paulistão. Vamos lá. É isso mesmo, Zé. E tem aí o início do giro dos gols com o gol do Corinthians. O Corinthians fez um primeiro tempo muito ruim. No segundo tempo, com a entrada do Jadson e do Fagner, o time melhorou, foi para cima da Ponte Preta. E numa jogada que começou com Fagner, Jadson, o Pedrinho cruzando e o Gustavo acabou marcando o gol do Corinthians. Isso era 32 minutos do segundo tempo. O Corinthians vence a Ponte Preta e conquista sua primeira vitória no campeonato. Daí a tabela foi feita ali com os jogadores do Corinthians, o passe para o Pedrinho, o cruzamento e o Gustavo bate forte, sem chances para o goleiro Ivan da Ponte Preta, 1-0 para o Corinthians, lá na Arena do Corinthians. É uma vitória que acabou sendo difícil, em cima da hora, né? Exatamente, Zé. Então, ficou parado, porque é de chuva também, um temporal lá, muito vento, o jogo ficou paralisado por 5 minutos, depois retornou. O Corinthians não fez um bom primeiro tempo, hein? O primeiro tempo do Corinthians foi muito abaixo. Muito bem, vamos mostrar então os gols da vitória do Santos, categórica sobre o São Paulo por 2-0. Isso mesmo, 2-0, jogo realizado ontem no Pacaembu. Esse é o primeiro gol do Santos, a 44 do primeiro tempo. O Jean Mota ergue na área. O Luiz Felipe, o zagueiro, se antecipa ao goleiro Thiago Volpe e faz o gol de cabeça aí, 1-0 para o Santos. E já era merecido o Santos fazer o gol no primeiro tempo, já que jogou muito melhor que o São Paulo, né? Tá aí o cruzamento. O zagueirão subiu ali no meio da defesa e fez o gol. E o São Paulo no ataque permitiu esse contra-ataque do Santos. O paraguaio Delis Gonzalez driblou o goleiro Thiago Volpe e aí de perna esquerda colocou para o fundo das redes. 2-0 para o Santos, um jogo em que o Santos dominou do começo ao fim, mereceu a vitória e o São Paulo poderia ter tomado muito mais que 2-0. Perfeito, e sobra aí a vitória do Palmeiras também por 2-0 sobre o São Caetano, lá no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. E com extrema facilidade, viu, Zé? O Palmeiras começou o jogo, fez o gol com 14 minutos no lançamento para o Borja. Estava impedido, não? Não estava, Zé. Ele saiu, tinha um zagueiro do outro lado lá dando condições. Ele acabou batendo, pegou no zagueiro, ele driblou o goleiro e tocou para o fundo do gol, fazendo 1-0, mas foi um jogo que praticamente um time só jogou, até o Palmeiras fazer 2-0. Depois ficou tocando bolas, esperando o tempo passar. Que dava a impressão que o Palmeiras não queria nada com nada com relação a ir para cima do São Caetano. O Palmeiras fez 2-0 no segundo tempo com o Luan. E é o terceiro time diferente, né, que o Filipão coloca do Palmeiras em campo. Aí a jogada do Diogo Barbosa com o Dudu. Ele recebe e cruza para trás, o Luan completa para o fundo das redes aí do São Caetano. E o Filipão disse, para o jogo de quarta-feira contra o Oeste na Arena de Barueri, vai de novo mexer na equipe. Ele disse que sairão 7 a 8 jogadores desse time que jogou ontem. E a gente recebeu a mensagem aqui da Karine, a Ferroviária entre os últimos e o povo ainda atrapalhando mais a situação do time. Eu quero, como foi prometido, né, citar mais um trechinho aqui da mensagem do prefeito, que também é pública, porque está na internet. É importante que se relembre o passado. Quando aqueles que hoje criticam jogaram a Ferroviária na última divisão do Campeonato Paulista, permitiram que a fonte luminosa fosse penhorada por dezenas de vezes, o estádio nem energia elétrica tinha, cortada por falta de pagamento, jogadores não podiam tomar banho após os jogos. Vamos olhar as matérias da imprensa no período. Não se vendia jogadores da base, simplesmente porque nem base existia. Ao contrário, por falta de gestão, credibilidade,
Chegamos ao extremo de nem comida para os atletas existir, quer dizer, nem comida para os atletas ou os atletas tinham. Esses, por diversas vezes, fizeram vaquinha para comprar alimentos e os próprios atletas cozinhavam, já que os funcionários do clube, por meses sem receber salários, se recusavam a trabalhar. Nenhum jogador queria vestir a camisa grená por não receber salários no cumprimento dos seus contratos. E as dívidas trabalhistas liquidavam o patrimônio. Não podemos nos esquecer do leilão da antiga chácara do São Geraldo. Esse é um desenho simples, resumido da Ferroviária que existia, que esses gestores, entre aspas, melhor, cartolas, que hoje criticam, construíram. Nesse cenário, eu, segundo o Edinho, ele dizendo, eu fui procurado. Foram na minha residência, repito, um grupo de torcedores, empresários, profissionais liberais, bateram na porta da minha casa para que eu elaborasse um projeto que impedisse que a Ferroviária acabasse. Enfatizo, nunca procurei nenhum diretor, mesmo sendo torcedor apaixonado pela Ferroviária. Eu fui procurado. Desde então, trabalho incansavelmente para que o time da nossa cidade tenha condições de sobreviver, de fazer boas campanhas, enfim. O prefeito continua por aí. Então, ele diz que ele continua trabalhando de forma incansável para que a Ferroviária seja forte e recupere o seu respeito e orgulho dos araraquarenses, e cita também a criação da SA, a construção da Arena da Fonte Luminosa, coisas que são importantes na vida do clube. Então, o que a gente deseja, sinceramente, é que esse episódio possa ser resolvido. Não abafado, não, nada de abafar, porque é público, você não vai abafar o que é público. Então, na verdade, que seja resolvido, que bocas se calem antes de falar tanta bobagem. E eu conversei bastante com o presidente Carlos Alberto Salmazo, ele está muito preocupado com tudo isso, já contatou o Juninho, já contatou o prefeito, e vai mais cedo para Ribeirão Preto. Disse o Salmazo que, primeiro, fez questão de registrar o que se deve ao prefeito Edinho Silva quando se fala de Ferroviária. O Salmazo fez questão de falar isso. E diz que vai mais cedo para Ribeirão Preto, chegaria na hora do jogo, vai chegar bem antes, vai para o hotel onde estão os jogadores concentrados, para ter com eles uma conversa muito séria e de tranquilidade, passando tranquilidade para os jogadores, dizendo que a situação da Ferroviária está perfeitamente sob controle, inclusive com relação a salário e a outros compromissos com o elenco, para que os jogadores tenham tranquilidade, tenham segurança para fazer um bom jogo hoje contra a equipe do Botafogo, a partir das 8 horas da noite. Essa é a estratégia do presidente Vaguinho Marquinhos em relação ao que vem ocorrendo aí. O Salmazo não quis se pronunciar publicamente, dizendo que vai aguardar que essa segunda-feira passe, que o jogo passe, quem sabe aí com um bom resultado para a Ferroviária, e aí sim ele vai vir a público para externar o seu ponto de vista, que ele não gostaria de falar hoje, até porque a preocupação da diretoria em relação a isso que está acontecendo, mas é muito mais em relação ao jogo. Sim. A prioridade é o jogo, a prioridade é trazer um bom resultado de Ribeirão Preto, é por isso que o presidente vai antes para conversar com o elenco da Ferroviária. E faz muito bem o presidente Salmazo, Zé. Foi uma hora totalmente inoportuna, e tomara que não respingue dentro de campo. O nosso desejo realmente é esse, né? Que não respingue, é por isso que o presidente vai, a diretoria se fecha com o elenco, tenta blindar o elenco com relação a tudo isso. Mas é muito complicado, Eu acho que quem quer ser oposição tem o direito de ser oposição. Eu acho que a oposição, inclusive, quando ela é saudável, ela é democrática e necessária. Mas levanta a bandeira e fala, estou aqui contra, não quero saber mais disso, eu acho que está tudo errado. É um direito, né? Mais alguma coisa aí, Marquinhos? Não. Agora aguardando somente o jogo e as expectativas aí do treinador aqui, do boletim lá do Botafogo, se der tempo ainda. Porque nós estamos correndo contra o relógio, hein? Dá tempo de colocar o boletim do Botafogo? Não? Do Botafogo não, que é muito extenso também, né? Não vai dar tempo para colocar mais nada aí de matéria, mas tudo bem. É preferível sobrar do que faltar, né? Vamos falar do time, então. O time que, afinal de contas, viajou para Ribeirão e deve estar escalado. Não se sabe qual a escalação, mas o Lúcio Flávio está fora, o Elton deve voltar,
algumas dúvidas aí, quem vai vestir a camisa 9, o que é que você pode falar? No ataque, a dúvida, né, Zé? O William ou o Diego Gonçalves. No meio de campo, o Igor Meritão pode ganhar uma chance, até mesmo pelo que produziu no segundo tempo quando entrou contra a Ponte Preta. E a provável volta do Elton na zaga. Então, com dúvidas, mistérios, a Ferroviária provável, Tadeu no gol, Diogo Matheus na direita e Arthur na lateral esquerda, Elton e Ryan na zaga. No meio de campo, o PH, aí a dúvida, né? O Tony ou o Igor Meritão, o Maurinho e o Felipe Matheus. No ataque, a outra dúvida, o William ou o Diego Gonçalves e Felipe Ferreira. Muito bem, temos recados importantes aqui no final do programa. Na hora de comprar seus medicamentos e perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Drogarias Poupa Aqui, onde você encontra uma equipe qualificada e farmacêutico em tempo integral para melhor lhe atender. Veja alguns dos benefícios para você comprar na Drogarias Poupa Aqui. Descontos em todos os medicamentos, todos os dias da semana. Para alguns genéricos de uso contínuo, tem a promoção da quarta caixa, ou seja, você levando 3 caixas do medicamento, a quarta caixa sai por apenas R$ 1,00. Além disso, a Drogarias Poupa Aqui parcela suas compras no cartão de crédito. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 18h30 e aos sábados, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. A Drogarias Poupa Aqui fica na rua 3896, em frente à Casa da Cultura. Drogarias Poupa Aqui, preço baixo é aqui. Tem mais um recadinho aí, pode ser, Marcelo? Então tá bom. E agora o meu recado é do Sicoob, que é o maior sistema de cooperativismo do país. O Sicoob presta serviços financeiros aos seus associados, como conta corrente, cheque, aplicações financeiras, cartão de crédito, financiamentos, consórcio e muito mais. O Sicoob não é banco, mas oferece tudo o que você precisa de um banco. Atende pessoa física e jurídica, é uma cooperativa de crédito completa, onde os proprietários são os próprios associados, inclusive com direito à participação nas sobras após o fechamento de balanços. É uma instituição segura. O Sicoob tem o fundo garantidor, como de qualquer banco, e já são mais de 5 milhões de associados em todo o país. Você quer mais informações sobre o Sicoob? Passe na loja do Sicoob, aquela da Avenida Barroso, 350, entre ruas 1 e 2. Fale com uma das gerentes. E atenção, hein? Você que mora em Matão, que acompanha os campeões da bola em Matão, aí também tem o Sicoob. Passe pelo Sicoob de Matão, na rua Rui Barbosa, 1075, no centro da Terra da Saudade, a nossa querida cidade de Matão. Sicoob, faça parte de destaques finais rapidinho. Fica para esses 2 jogos hoje que encerram a terceira rodada do Paulistão, Zé. É a briga que movimenta a parte de baixo da tabela. Tem Botafogo e Ferroviária, 13º contra 14º, Ituano e São Bento, 15º contra o 16º. É briga de foice no escuro, hein, Zé? Muito bem, lembrando que hoje a Cultura M transmite, a Cultura FM transmite em rede, né? A partir das 8 horas. Jornada começa às 6h05, depois tem a Voz do Brasil, 8 horas Cultura M e Cultura FM, Facebook dos Campeões da Bola e a própria internet da radiocultura.net para todo o território nacional. Mais um show de cobertura dos Campeões da Bola. Expectativa de um grande jogo hoje à noite lá em Ribeirão, que venha essa primeira vitória, que os problemas fiquem do lado de fora e o time possa evoluir dentro de campo hoje contra o Botafogo. Muito bem, nós estamos fechando a nossa janela esportiva de hoje. Nosso próximo encontro ao vivo amanhã às 11 horas da manhã. Um grande abraço, boa sorte para a Ferroviária, que os fluidos positivos possam orientar o nosso futebol hoje à noite no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Boa sorte, Ferroviária, apesar de tudo. Tchau. Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania.